pessoal, graça e paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos juntos para mais um unboxing. E olha só, acabou de chegar para mim dos Correios. Olha só, que legal. Uma embalagem dos Correios, não é tão volumosa, né? Mas tudo indica que é um livro. Quem nos enviou foi o Luciano Nobre Frasson, teólogo, escritor. Está já no seu terceiro livro publicado. E ele já tem aí o quarto livro em mente, né? Em breve também aí ele vai concluir o seu trabalho. Então, o Luciano Nobre Frasson, autor desta maravilhosa teologia sistemática que nós já apresentamos aqui no canal, que é Os Fundamentos da Teologia Sistemática, publicada pela AD Santos, um material que trabalha todos os fundamentos da teologia sistemática, trazendo as linhas e correntes teológicas de uma forma imparcial. Ele traz toda a linha de pensamento da teologia sistemática por meio dos seus fundamentos. Então, um material recomendado não só para quem está começando a estudar, mas também para aqueles que já são mais maduros teologicamente falando. Então, um material que eu indico para todos, tá? Um material muito bacana, a gente já apresentou aqui no canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo o review que nós fizemos desse material, que trabalha de uma forma muito interessante os fundamentos da teologia sistemática. Ele também publicou um livro, né? Ele escreveu um livro que foi publicado pela Fonte Editorial sobre escatologia, tá? Então, um livro muito interessante também. Na descrição desse vídeo você encontra o link para estar adquirindo essa teologia sistemática e também o livro dele sobre escatologia. Esse livro chama Escatologia, a Teologia dos Eventos Finais. Foi publicado pela editora Fonte Editorial e é um material muito bacana também. Ele traz todas as linhas de pensamento sobre escatologia e aí ele trabalha de uma forma imparcial também, um livro muito bacana. E agora nós vamos estar mostrando aqui o seu terceiro livro. Será o que é? Será que assunto ele vai trabalhar? Então vamos deixar de conversa e vamos desvendar o mistério. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa embalagem. Vou precisar de uma tesoura. Acho que a tesoura vai ser... Eu já peguei uma tesourinha. Não é muito boa, mas vai dar. Está abrindo. Vamos ver qual é o livro que o nosso amigo Luciano Nobre Frasson mandou pra gente. A gente está apresentando aqui em nosso canal. É o lançamento. Um livro que ele foi lançado este ano. Então, nós vamos estar apresentando aqui para vocês. Primeira mão aqui no nosso canal. Então, aqui nós já vimos o nome dele, Luciano Nobre Frasson. Olha só. Livro Os Apóstolos. Uma investigação bíblica. Deixa eu só tirar aqui. Bom que já até tirei o plástico. Muito bem, aqui nós encontramos o livro Apóstolos, uma investigação bíblica, Luciano Nobre Frasson. Então, olha só, vamos ver aqui atrás. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar o plástico. Ele vem plastificado, né? Olha só. Uma capa muito bonita. Aqui nós temos o autor, Luciano Nobre Frasson, que nos enviou este livro para a gente estar fazendo a leitura, dando uma analisada boa. Em breve nós teremos o review aqui no canal. Aqui é outra obra do Luciano Nobre Frasson, publicada pela Fonte Editorial Escatologia, a Teologia dos Eventos Finais. Tá? É o outro livro dele, além, deixa eu mostrar aqui para vocês, da Teologia Sistemática, que nós já apresentamos no canal e eu vou deixar na descrição do vídeo o review deste material. Então, olha só, um livro muito interessante. Deixa eu mostrar aqui algumas partes, né? Principalmente o sumário. Então, olha só, ele vai abordar o método que ele usou no estudo, né? A primeira parte. Os apóstolos de Cristo, os apóstolos da igreja, o único grupo de apóstolos, 3 classes de apóstolos, um significado da palavra grega no contexto bíblico, palavra apóstolo. Essa é a primeira parte, é uma parte que vai trabalhar um pouco das qualificações para se tornar um apóstolo.
A segunda parte, os personagens bíblicos que apresentam as credenciais de um apóstolo. Ele vai fazer um desenvolvimento. A terceira parte, os personagens bíblicos que não apresentam as credenciais de um apóstolo. Então ele vai abordar aqui alguns. Quarta parte, as funções exercidas pelos apóstolos. E a quinta parte, ele vai trabalhar o relato bíblico sobre a vida dos apóstolos. Então ele vai trabalhar desenvolvendo todos os apóstolos, uma parte um pouquinho biográfica. E a última parte, a conclusão. E é interessante que na conclusão, deixa eu só dar uma olhadinha, ele vai desenvolver aqui se de fato hoje nós teríamos apóstolos, né? Então um livro muito interessante, um livro muito bacana, que nós vamos estar em breve fazendo um review mais detalhado, mas eu quero agradecer ao Luciano Nobre Frasson pelo envio, né? Ele nos presenteou com este livro, Os Apóstolos, uma investigação bíblica. Luciano Nobre Frasson, uma publicação da Fonte Editorial. Agradeço ao Luciano, que Deus abençoe o seu ministério aí, né? E a gente fica muito feliz em estar apresentando obras de escritores brasileiros e com assuntos muito relevantes para nós estudarmos temas da escritura. E os apóstolos, muita gente tem dúvida com relação ao ministério apostólico, né? E inclusive sobre quem foram e quais as qualificações dos apóstolos, tá bom? Então que Deus abençoe vocês. Vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês estarem adquirindo tanto esse livro, Os Apóstolos, uma investigação bíblica, a Teologia Sistemática do Luciano Nobre Frasson, que nós já apresentamos, inclusive vou deixar o link do review, e também esse livro a gente não tem ainda, mas em breve nós estaremos apresentando também, que é o livro dele sobre escatologia. Quero mostrar algumas partes. Olha só, a gente tem aqui uma introdução muito interessante. Qual o significado da palavra grega apóstolo? Quem foram os apóstolos? Qual a função dos apóstolos? Quais as credenciais para se tornar um apóstolo? Quantas pessoas foram designadas como apóstolo? O que os pais da igreja comentaram sobre os apóstolos? Existem apóstolos nos dias atuais? Então aqui ele vai desenvolvendo, né? A gente tem aqui uma abordagem do desenvolvimento e tudo aquilo que esse livro vai trabalhar. E só para você ficar um pouquinho curioso em ler essa obra, olha só essa parte interessante aqui que eu quero trazer para vocês. Os apóstolos foram essenciais ao ministério de Jesus, principalmente pelo fato de Cristo escolher 12 entre os discípulos para fazer do apostolado a base de apoio para o seu ministério. Após a ressurreição e ascensão de Jesus ao Pai, esse apostolado permaneceu ativo para servir de garantir a continuidade da proclamação do reino de Deus a todos os povos. E aí ele vai trazer, podemos averiguar dentro deste estudo que 16 foram os homens designados ao apostolado, estudando a vida particular de cada um desses apóstolos, vidas que servem de estímulo a cada cidadão contemporâneo, grupo no qual estamos incluídos como membros desse corpo. Sabemos que desde o século II não tivemos mais apóstolos, pois para se tornar um apóstolo era necessário ser testemunha ocular da ressurreição de Jesus, mas isso não significa que podemos ter pessoas de boa fé que venham a exercer as mesmas características que fazem parte da vida dos apóstolos, pois a história nos revela que muitos exerceram a mesma função dos apóstolos, tais como John Wesley, Jonathan Edwards, George Whitefield, Charles Finney, George Miller, a gente tem o Moody aqui também e outros grandes nomes da história do cristianismo. Então, só para servir aí de combustível para você estar adquirindo essa maravilhosa obra, Os Apóstolos, uma investigação bíblica, de Luciano Nobre Frasson.